Olá, queridos, você está no Quarta Fire, na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, nesses tempos de distanciamento social, que nós oramos para que termine logo. As nossas mensagens são online para você. Toda segunda-feira nós temos uma mensagem do Ministério de Jovens Casais, com o pastor Quecos, às 20 horas. Terça-feira temos o CR, que é capitaneado pelo pastor Alcírio e todo o seu time, sempre às 20 horas, e quarta-feira hoje também às 20 horas. Quinta-feira nós temos o momento, chama Quinta Teológica, às 10 da manhã, com o pastor Alan. Ele é doutor, ele é duplamente, ele tem 2 doutorados na área de teologia, uma bênção de Deus. Ele tem ministrado para a gente de Portugal, em breve ele vai estar conosco aqui no Brasil também. Teremos na sexta-feira a ministração às 20 horas, do Ministério de Famílias da igreja, chama-se Ministério Família da Fé, com o pastor Marcos. Sábado, mais uma ministração para as mulheres, e à noite, uma ministração da igreja. E domingo, sempre às 10 às 19 horas. Amém? Você é muito bem-vindo. E hoje eu quero continuar uma série de ministrações em cima do livro Autoridade sobre as Trevas. E eu quero complementar a mensagem da quarta-feira passada. Nós temos uma playlist no YouTube Oswaldo Lobo e também no IBBR, que você pode começar a assistir desde o princípio, desde o 1. Essa é a 12ª ministração, e eu quero continuar falando a respeito, 13ª ministração, de um inimigo de Israel chamado Edom, descendente de Esaú. É um inimigo ferrenho, e hoje eu vou ministrar para você, que foi humilhado, que foi arrasado, que foi destruído, que foi castigado, que foi abandonado, que você acha que Deus não está vendo, você que está sofrendo pelo abandono, você foi roubado, tentaram te destruir, e você está achando que Deus não está te ouvindo e não está vendo essa humilhação. Escute aqui, querido, preste atenção, Deus está vendo e tem mais, Deus não vai deixar barato. Se há algo que Deus faz de uma maneira assim, muito contundente, é a defesa do seu povo. Você pode imaginar que a defesa que Deus traz em favor da tua vida, ela demora, gente, mas ela vem no momento certo, e é sobre isso que eu quero falar. Quando um Deus reage em favor do seu povo, ou seja, Deus não vai deixar barato. Amém? Então, existe uma receita para a própria destruição do homem. Essa receita, sabe qual é? É você tocar no ungido do Senhor. E quando a Bíblia fala de ungido do Senhor, não está falando especificamente do pastor, do líder, é de alguém que serve a Deus, de alguém que é filho de Deus. Eu quero ler para vocês, Malaquias capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, que diz o seguinte: disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão um termo de impiedade o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É interessante que a Bíblia diz que a ira do Senhor dura só um instante e o seu amor dura para sempre. Mas pensa um inimigo que conseguiu traduzir a ira de Deus para sempre de uma maneira mais forte do que você imagina. Pensa um Deus que não alcançou perdão. Pensa um povo, que não alcançou perdão. Esse é o povo edomita. A palavra Edom, como nós já explicamos, significa vermelho. É a mesma raiz da palavra Adão. Adão é tirado do barro vermelho, Deus o faz do barro, por isso que é chamado de Adão. Adão significa Edom, é a mesma raiz. Os edomitas é o povo que morava nas montanhas de Seir, nas montanhas do lado de lá da Jordânia, e é um povo que é descendência de Esaú. Esaú é irmão gêmeo de Jacó, e Esaú, ele despreza o direito de primogenitura. Hebreus 12 deixa isso muito claro. Ele diz, ninguém seja profano ou imoral, como Esaú, que por um prato de comida
rejeitou, desprezou o seu direito de primogenitura, um homem que não encontrou lugar de arrependimento, uma nação que se revoltou contra Deus e passou a odiar o povo do Senhor, e por isso Deus se tornou inimigo dela para sempre. Esse povo, não fica imaginando assim, Deus ele odeia alguém, não, não é isso. O desejo de Deus é que todo mundo se salve. Deus ele quer dar vida abundante para todas as pessoas. A Bíblia diz que todo pecado é perdoado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel capítulo 18, verso 23. João 10:10 diz que Jesus veio para dar vida e quer que você tenha essa vida em abundância. Na verdade, o desejo de Deus não é a morte, não é a destruição, não é o castigo eterno. Jesus veio justamente, nós explicamos muito bem isso no domingo passado, quando nós falamos sobre a Páscoa, sobre a festa no meio do funeral. O que Deus veio fazer, ele veio, na verdade, desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8, assim como por um veio a morte, por Cristo veio a vida eterna. Na verdade, Deus quer que todas as pessoas se convertam e vivam. O desejo dele é esse, que Deus ama a todos, mas eu lhes digo, amem seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensam receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Mateus 5, de 44 a 48, Jesus está dizendo o seguinte, que nós não devemos expressar violência, ou devemos expressar amor não só para aqueles que nós amamos, mas também por aqueles que nos odeiam. Você sempre vai ter alguém que te odeia. Sempre vai ter alguém que é contrário a você, sempre vai ter alguém que vai te rejeitar. Jesus diz, se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Quanto a isso, que se alegre, exultai, quando falarem todo tipo de mentira e perseguindo vocês, por causa do meu nome, grande é o vosso galardão no céu. Você vai ser perseguido porque você é cristão, porque você é crente. Tem gente que não vai com a tua cara só porque você é crente, é isso. Só que chega uma hora que essa perseguição tem um limite. Tem uma hora que Deus dá um basta. Tem uma hora que Deus diz assim, chega, e eu não vou deixar barato. E essa é a palavra que eu tenho para você essa noite. Existe uma visão bíblica a respeito de Edom, e tem um livro da Bíblia chamado Obadias. Na verdade é um profeta. Ele escreve só um capítulo. E esse livro, ele foi escrito para uma descendência de Esaú, foi escrito para Edom. Pensa assim numa palavra de sentença de Deus contra um povo. Imagina um livro que foi escrito só para uma pessoa. Esse foi o livro de Obadias, do profeta Obadias. Está lá no final do Antigo Testamento, e diz assim no capítulo 1, verso 1, visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor a respeito de Edom, levante-se, vamos atacar Edom. Ele chama o mundo espiritual contra esse inimigo, que é inimigo do povo de Deus. É o único inimigo que ganhou um livro só dele. De todos os inimigos, você vai ver lá os egípcios, os amalequitas, os midianitas, os moabitas, o povo de Amon, os amonitas, os sírios, os assírios, os babilônicos, os filisteus, os hititas, os gibeonitas, enfim, todas aquelas 7 nações de dentro de Israel, de dentro de Canaã, inimigas de Israel. Mas esse inimigo, ele é especial, é um dramático exemplo da resposta de Deus a qualquer um que maltrate os filhos de Deus. Querido apóstolo Paulo, ele persegue o povo de Deus até que Deus fala assim, basta. E no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando alguém persegue você, na verdade, está perseguindo e resistindo ao próprio Cristo. É isso que você tem que entender. Aqui, Deus denuncia, julga e sentencia esse inimigo,
e convida a todos a lutar contra ele. Essa é a palavra de Deus contra Edom. Então, esse livro de Obadias, esse livro, é um dramático exemplo para aqueles que pensam que estão sendo perseguidos, humilhados, maltratados, e Deus não está vendo. E para aqueles que pensam que podem humilhar, que podem execrar, que podem machucar, que podem abandonar, que podem roubar, que podem bater no povo de Deus, e vão ficar sem sentença. Querido, olhe para mim. A palavra de Deus diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aqui o povo que persegue o povo de Deus vai cair nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, que eles não vão escapar de jeito nenhum. Esse livro fala de um processo criminal. O livro de Obadias, ele diz que Edom odeia o povo de Deus e é réu de ser o inimigo mais ferrenho de Israel. Você é perseguido aí na escola que você trabalha, no trabalho que você tem, na sua igreja. Você é perseguido por pessoas que te maltratam, que te machucam. Essas pessoas que te perseguem, querido, vão se tornar inimigos de Deus, e contra Deus eles não vão escapar. Edom tipifica a carne e seus apetites sem considerar a vida no espírito. E a carne é o inimigo número 1 do espírito. Gálatas 6,8 diz: porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, com letra maiúscula, do espírito ceifará vida eterna. E esse processo criminal, ele começa com denúncias. E a primeira denúncia, número 1, é a denúncia da arrogância. Tem gente que acha que Deus não está vendo. Tem gente que acha que Deus está calado. Tem gente que acha que Deus não está percebendo. Ah, Deus está preocupado agora com a pandemia do coronavírus. Deus está preocupado com aquilo que está acontecendo longe de mim, querido. O nosso Deus é um Deus que passeia por toda a terra. Os olhos do Senhor estão para passear por toda a terra. E diz assim, Obadias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, visão de Obadias: veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado, a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? É gente que constrói seu ninho no alto, é gente que diz: ninguém pode me derrubar. É gente que está dizendo aí: essa enfermidade não pode me tocar. Eu sou jovem, eu sou forte, querido. Deus segura a tua garganta 3 minutos e acabou para você. Essa arrogância que você tem de achar que você pode machucar todo mundo, pode machucar sua esposa, pode ferir teus filhos, pode ser violento com as pessoas que são mais fracas, que o nome disso é covardia. E Deus vai julgar e vai sentenciar a sua covardia. Então, a denúncia, ela começa dizendo assim, visão de Obadias, ele está dizendo assim, ó, Deus vai mostrar, através dos olhos do profeta, o que vai acontecer com essas pessoas. Número 2, segunda denúncia, violência contra o seu povo. Deus está denunciando que ele está vendo a violência contra o seu povo. Se você olhar com calma, Êxodo capítulo 1, Deus fala o seguinte: eu vi a violência do faraó contra o meu povo, e eu ouvi o clamor do meu povo e desci para julgar faraó. É isso que diz Êxodo capítulo 1 e capítulo 2. Por causa da violenta matança que você fez contra seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Todas as pessoas, todas as nações que se levantaram contra o povo de Israel foram destruídas, todas elas. Todas as nações que um dia entraram pelas portas de Jerusalém foram destruídas. É interessante que Jerusalém ela é capturada mais de 15 vezes. Ela é capturada, ela é invadida pelos babilônicos, pelos medo-persas, pelos gregos, pelos romanos. Ela é tomada pelos árabes, pelos mamelucos. Ela é tomada por nações, e
todas as nações que colocam o dedo lá são destruídas. A Alemanha nazista de Hitler tentou destruir o povo de Deus, colocando eles em câmaras de gás, no extermínio da chamada solução final. Havia uma ideia de Hitler levar todos os judeus para a ilha de Madagascar, na África. Todas as nações que se levantam contra o povo de Deus quebram a cara. Eu já citei aqui o apóstolo Paulo se levantou contra o povo de Deus, caiu do cavalo. Você, querido, hoje é povo de Deus. Você é povo lavado no sangue, marcado com o Espírito Santo de Deus. Quando alguém se mete contigo, quando alguém faz violência contra você, Deus vai denunciar e Deus vai julgar. Número 3, covardia contra quem não tem forças. Em Obadias, capítulo 1, verso 11, diz assim: no dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubavam os bens dele, e estranhos entravam por suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Quando a Babilônia invade Jerusalém, que rouba, que saqueia, que invade, que estupra as mulheres, que leva os homens cativos para a Babilônia, esse inimigo ficou por perto, não só para aplaudir, ficou por perto para ajudar a roubar. Quer dizer, é pessoas que se aproveitam da tua fraqueza, do fato de você estar jogado no chão, para chutar você, para humilhar você, para dizer bem feito, bem feito, bem feito. Eu estou feliz com o teu sofrimento. Gente, Deus vai julgar essa pessoa. A felicidade com a desgraça alheia. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Obadias 1:2 diz que existe uma satisfação maligna com o sofrimento alheio. É quando você tropeça e cai e alguém ri. É quando você fecha a tua empresa e alguém diz, bem feito. É o teu cunhado que vive falando mal do teu fracasso, porque você é crente, da sua fidelidade, porque você serve ao Senhor. São pessoas que estão perto de você, que estão rindo da desgraça porque teu casamento faliu. São pessoas que estão perto de você, que estão rindo da tua infelicidade porque você perdeu alguém que você amava, porque tua empresa não foi para frente. É gente que olha com satisfação a tua derrota. É gente que ri do dia do teu sofrimento. Gente, isso é grave. E Deus vai julgar isso. Deus vai julgar essas pessoas. Número 5, a traição de colaborar com o inimigo. Se tem algo que Deus vai levar a sério aqui, se tem algo que Deus não vai deixar de barato, é a traição. E traição é arma na mão de quem você confia. É gente que você confia e fala assim, esse aqui não vai me trair, ele vai te trair. Esse aqui não vai falar mal de mim, mas ele tem uma língua desse tamanho. Esse aqui é alguém que vai se comportar me defendendo quando alguém vier atrás de mim e ele é o primeiro a jogar pedra em você. Diz assim, nem, aqui é dever, né? Devia ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado o sobrevivente no dia da sua aflição. Obadias 1, de 13 a 14. É gente que colabora com o inimigo. Isso é síndrome de Balaão. Balaão é um profeta do Antigo Testamento que ele é contratado por dinheiro, ele é assalariado para lançar uma palavra de maldição sobre o povo de Israel. Nesse tempo, Israel estava de frente para uma terra chamada de Moabe. Gente, Deus, ele fica tão irritado com esse Balaão, que ele coloca um anjo para arrancar a cabeça de Balaão, com uma espada. Se a mula não vê o anjo, porque o profeta não estava vendo nada. Se a mula não vê o anjo e recua, Balaão morria. E a mula tem que falar para Balaão entender. Tem gente que está fazendo mal, que está... É gente crente. É interessante que aqui que são pessoas que conhecem o Senhor, mas que se aproveitam da tua fraqueza
para te destruir. E colaboram com pessoas ímpias para te destruir. É quando o ímpio se junta, é quando o crente se junta com o ímpio para destruir o crente. É quando o desviado, sabe a pessoa desviada, fora da igreja, se junta com o ímpio para falar mal de você dentro da sua casa, dentro da sua família. Você pode pegar esse link e compartilhar com gente que está maltratando o crente, se aliançando com o ímpio. Você acha que Deus vai deixar barato? Não vai não. Deus vai se levantar, querido. A sentença e o juízo de Deus vem no verso 15 e 18. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. A descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobrevivente da descendência de Esaú, declara o Senhor. Eu quero fazer um intervalo aqui nessa palavra. Beber aqui, beber do cálice. O cálice na Bíblia ele tem é uma metáfora de castigo, de juízo. Deus aqui está trazendo juízo sobre a vida do crente. O crente não é perfeito, não. Você está enganado em achar que crente é perfeito. Não é. E Deus, Ele corrige a todos quanto ama. Se você é crente e está sofrendo hoje pelo teu pecado, pela tua desobediência, pela sua impiedade, gente, não fique tristinho, fique feliz, tá bom? Deus está te corrigindo. Deus está corrigindo você no teu casamento. Deus está corrigindo você na sua vida financeira. Você não foi desobediente a Deus? Você não sonegou o dízimo e a oferta? Agora Deus está te corrigindo. Está te levando para o deserto, para você entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos entender isso aqui já já. Deus é um Deus que me corrige e te corrige. Deus é um Deus que quer consertar a nossa história. Ele não vai deixar você viver em pecado para sempre, não, querido. O nosso Deus é um Deus que nos ama e por isso nos conserta. Você erra e você se conserta de uma vez, Deus já sabe, Ele aprendeu a lição. Mas tem filho que você tem que usar uma varinha, porque senão ele não vai entender. Mas quando Deus estiver te corrigindo, quem está do lado não deve se alegrar com a correção de Deus. E a Bíblia diz que Deus levantou a Babilônia para julgar Jerusalém e Israel. É por isso que ele fala, ele separa Jacó de José. Jacó é Israel com Judá. José é Israel com Efraim. A nação estava dividida em duas partes. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que o povo de Edom, o povo de Esaú, bebeu desse mesmo cálice. Por isso as nações vão beber desse cálice. Agora que interessante. Ele diz que não haverá sobreviventes na descendência de Esaú. Eu quero contar para você algo que você não sabe. O último descendente de Esaú, último, que não deixou herança, não deixou filhos, é Herodes. Herodes, aquele mesmo que com Salomé e Herodias perdem a cabeça de João Batista. O povo de Esaú, a descendência de Esaú morre aqui, com uma sentença que Deus dá em Obadias capítulo 1, verso 15 a 18. E eu quero dizer para vocês que estão sofrendo, que Deus, ele diz que não vai deixar barato, Ele vai dar um basta. Em meu lugar, Deus não perde o controle da história. Pastor, será que Deus não está vendo o que eu estou sofrendo? Está devendo. E olha, a medida do teu sofrimento, existe uma medida. Vai ter uma hora que essa gota, sabe a gota d'água? Sabe quando a gota faz o copo derramar? Deus está esperando só a gota. Porque quando essa gota derramar, Deus não perdeu o controle. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial
e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Eu quero convidar você a ler Isaías 40, Isaías 41. Fala sobre o tamanho de Deus, de Isaías 40, Isaías 41. Fala sobre o cuidado de Deus. Deus é um Deus que não perde controle, que mede o universo a palmos. É um Deus que as águas dos oceanos são como uma gota que cai do balde. Ele mede, ele pesa os montes da terra com uma poeira, numa balança de precisão. O nosso Deus não perde controle. Talvez você esteja pensando assim, não, Deus não está me vendo, eu estou sofrendo, Deus não está percebendo. Escute, Deus está percebendo. Deus é sensível à sua dor. Deus é sensível à sua dor. E Ele vai se levantar para julgar aquele que está te oprimindo e para trazer você de volta. Por quê? Porque é um rei reinando. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8, verso 2. Deus é que nos leva para o deserto. Não pense que Deus perdeu o controle. Não perdeu, não. Você está no deserto, fica aí bonitinho. Fica no deserto, porque ele vai acabar, e no dia que acabar, ele vai te levar para a terra da promessa. Calma, tenha calma. Durante o deserto, Deus faz chover pão do céu, faz vir cordonizes, faz voltar a água da rocha, dá o suprimento. Você não vai morrer, não. Não vai, não, querido. Você não vai morrer no deserto. Quem morre no deserto é murmurador. Quem morre no deserto é gente que não confia no Senhor. Quem morre no deserto é gente que quer voltar lá para o tempo do Egito. Quem morre no deserto é gente que se acostuma com a vida aqui e não quer sair. O teu lugar é na terra da promessa. Então, há um rei reinando. Número 2, o orgulho dessa pessoa que te persegue é o fundamento da desgraça dela. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 6 a 7. Deus depois os tronos dos poderosos, dos tronos dos poderosos elevou os humildes. Lucas 1,15. Antes de resistir ao diabo, Deus resiste ao soberbo. Tiago 4, 6 e 7. Ele diz: Deus resiste aos orgulhosos. E depois ele diz: resista ao diabo. Antes dele resistir ao diabo, ele resiste ao orgulhoso. Você que é orgulhoso, que pensa que Deus não está vendo. Olhe bem para mim aqui, querido. Você pensa que Deus não está enxergando? Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor e você vai encontrar misericórdia. Peça perdão a quem você massacrou. Devolva aquilo que você tomou. Conserte aquilo que você quebrou. Volte para a sua família. Converte seu coração ao seu filho. Converte seu coração ao seu marido, à sua esposa. Converte seu coração às pessoas que você destruiu. Porque se você não se humilhar, você vai ser abatido. Sabe por quê? Você está dizendo assim: não, eu tenho razão. Eu tenho razão, ele não sabe de nada. É interessante como é que as gerações se levantam dizendo que tem razão. Querido, a Bíblia não fala sobre ter razão. A Bíblia fala sobre exaltar e se humilhar. E a Bíblia não erra. Os humilhados, escute, serão exaltados. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. São os mansos e não os valentões. A Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Bem-aventurados os que choram, não são aqueles que estão rindo, que têm tudo, são os que choram. Esses que choram serão consolados. A Bíblia fala: bem-aventurados os desventurados, eles serão servidos pelo Senhor. Número 3, semear é opcional e colher, querido, é obrigatório. As pessoas estão perseguindo os crentes e bajulando os ímpios, desprezando os pequeninos e
buscando o socorro dos grandes. Escute, Deus, Ele está vendo tudo isso. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A maldade que você praticou vai recair sobre você, se você não se arrepender. Arrependa-se hoje. Humilhe-se hoje. E você que está sendo perseguido, fica firme aí. Fique firme. Porque Deus não vai deixar barato. Deus não vai deixar barato, querido. Deus, Ele vai reagir. Porque o mundo espiritual, eu sempre falo isso. O mundo espiritual é terra fértil demais. Você planta, você colhe. O que semear a perversidade, cegará males. E com a vara da sua própria indignação será extinto. Porque semearam vento e cegarão tormento. Eu gosto muito do livro de Esther. E tem um homem lá que persegue o povo de Israel, que prepara uma forca para Mardoqueu, e no final ele é enforcado na própria forca que ele manda preparar. Eu estou dizendo para você que o tiro do diabo sempre sai pela culatra. Ele quer te destruir, mas a seta que ele lança contra você volta contra ele mesmo. Aquelas pessoas que estão tentando arrasar você, ou já fizeram isso, e estão rindo do teu sofrimento, o dia deles vai chegar. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar barato. Você pode repetir comigo? Deus não vai deixar barato. Número 4, Deus não se esquece, não esquece a maldade contra o seu povo. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na, até os alicerces. Isso é um salmo, Salmo 137, verso 7. Isso virou canção. E a canção, quando o povo adora a Deus, o louvor, é a palavra de Deus cantada. O que esse louvor fala? Deus, lembra-te dos inimigos edomitas. Quando Israel estava sendo castigado pelo seu pecado, pela sua idolatria, por terem se desviado do Senhor atrás de deuses. Lembra-te que o povo de Edom ficou incentivando, ficou motivando e gritando, arrase, eles têm que morrer mesmo, eles têm que ser acabados, eles têm que ser destruídos. Deus não esquece a maldade contra o seu povo. Deus não esquece. 5, o juiz vingará seu povo, pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste julgando com justiça. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Salmos 9, verso 4, 7 e 8 também. Eclesiastes 12. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Olhe para mim. Deus está vendo. Há uma aparência de que o mundo assim, ele está descontrolado, a maldade está descontrolada, como se Deus estivesse buscando assim os fios da meada, como Deus estivesse buscando as pontas para ligar. Deus não vai perder de vista a maldade. Deus não perde o controle, porque Ele é um juiz que está sentado para julgar. Daqui a pouco, e esse dia em breve virá, a trombeta vai tocar. Domingo passado, eu falei sobre o Deus que tem poder sobre as pragas. E eu falei um pouquinho sobre as trombetas. São 7 selos. O livro do Apocalipse fala sobre 7 selos, que são juízos selados. Sobre 7 trombetas e 7 cálices da taça da ira de Deus. Os 7 selos, eles falam sobre perseguição sobre toda a terra, inclusive contra o povo de Deus. Sobre os 4 cavalos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que se levantam para julgar o pecado da terra. As trombetas é um comunicado que Deus dá ao arrependimento.
Mas depois que a última trombeta tocar, querido, já era. Porque vem 7 taças do julgamento do Senhor. O nosso Deus é um Deus que julga a terra. E o interessante, se você parar para olhar Apocalipse capítulo 16, é interessante que o julgamento de Deus não cai sobre o crente, cai só sobre o ímpio. Então espere. Espere. Porque Deus não deixará barato. Porque o dia do Senhor está perto. Sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. E subirão os salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Ele está dizendo aqui, terminando, encerrando o livro de Obadias, que os salvadores estarão em Jerusalém, mas a sentença estará sobre Edom. Ele diz sobre um efeito bumerangue. Aquela pequena bumerangue é aquela arma que é muito utilizado, inclusive pelos aborígenes australianos. Ele joga aquele bumerangue, ele bate no inimigo e volta para a mão. Só que esse bumerangue, ele vai, em vez de atingir o povo de Israel, ele vai voltar na cabeça do inimigo. Presta atenção. Não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado. A única coisa que pode atingir a sua vida de crente é o pecado. Então, se separa da iniquidade. A Bíblia está falando que se seu inimigo tiver fome, dê para ele de comer. Tiver sede, dê para ele de beber. Se ele ferir a face, oferece a outra. Se ele te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se ele te pedir a túnica, dá para ele a capa também. Não se vingue. Romanos capítulo 12 diz que Deus é o nosso vingador. Agora preste atenção. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer basta. E muito mais do que isso. Ele não vai deixar barato. Você que nos assiste aqui pela IBBR, eu vou dizer para você uma coisa. Se você está massacrando, perseguindo, humilhando, você pode ter razão. Pare com isso já. Deixe Deus julgar, porque Ele é o justo juiz. Não se coloque como juiz no meio do povo de Deus. Quem julga a igreja é o Senhor. Quem julga o profeta e a profecia é o Senhor. E quem julga o seu povo é o Senhor. A Bíblia diz que naquele dia, Deus vai mandar anjos, eles são ceifeiros, e Ele vai ceifar trigo e vai ceifar joio. O nosso papel aqui não é dizer quem é joio e quem é trigo, não é esse. É cuidar do rebanho, cuide de todo mundo. Se alguém te persegue, querido, preste atenção, escute, Deus está vendo. Não faça o mal contra ele, deixe Deus fazer, porque a hora que Deus falar, basta, Ele não vai deixar barato. Então, a minha palavra para você hoje, que persegue crente, que é desviado, que fala mal, deixe Deus ser Deus. Porque senão o juízo vai cair sobre sua própria cabeça. E a minha palavra é para você que está sofrendo, sempre perseguido, achando que Deus não está vendo. Deus está vendo assim. Interessante. Nós começamos essa palavra fazendo uma leitura de Malaquias capítulo 1. Preste atenção nisso. Israel, ele é perseguido por esse Edom do Gênesis, porque é ali que começa a perseguição de Esaú contra Jacó, até Malaquias. Mas a sentença de Deus, olha como é que Deus é paciente, né? A gente não tem paciência nenhuma. A sentença de Deus vem, porque Deus diz basta, e Deus diz eu não vou deixar barato. Eu vou orar por você, para que você que está perseguindo pessoas, maltratando pessoas, dizendo que você tem razão em perseguir, para que Deus leve você a um lugar de arrependimento e de conserto. Mas principalmente eu também vou orar por você, que está sendo perseguido, humilhado, maltratado. Você que está achando que Deus não está vendo, assim como Deus enxergou as perseguições de Edom, o sorriso sarcástico de Edom, a covardia de Edom, a violência de Edom, Deus está vendo o que está acontecendo na sua vida e na sua casa. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho, não. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, eu quero clamar por cada uma dessas vidas que receberam essa palavra hoje. Homens que precisam se arrepender e homens que precisam perdoar. Homens que afligem e homens que são afligidos. O Senhor é Deus, está no seu trono, e o Senhor julga com justiça. Longe de nós, Pai, de queremos ser juízes no meio do teu povo. Somos ovelha do teu pastoreio, o Senhor nos corrige,
O Senhor tem liberdade, Pai, para nos corrigir, para nos trazer de volta para Ti. Mas o Teu furor dura só um instante, mas o Teu perdão dura para sempre. E assim como o Oriente dista do Ocidente, se afasta o pecado de nós. Tira-nos da iniquidade, Pai. Mas se o Senhor precisa nos ensinar lições, que seja com amor. Não deixa, Pai, que nesse tempo os inimigos se levantem para rir da nossa cara. Pai, o Senhor é o justo juiz. Defende a causa do justo, Pai. Não deixa que o massacre seja a última palavra na vida dos teus filhos, mas traz o juízo, a justiça. E o Senhor é o Deus que traz vingança, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor se levante em socorro do teu povo, que o Senhor faça a justiça nesse tempo em que parece que ninguém faz justiça, porque os teus olhos estão vendo tudo isso, Pai. Eu quero pedir misericórdia sobre a vida desses que estão perseguindo, para que haja arrependimentos para eles, porque o Senhor não se alegra com a morte do que morre nem do ímpio, mas o Senhor quer que eles se arrependam, para que eles se convertam ao Senhor. Nós oramos para que haja conversão, para que eles se voltem de novo ao Senhor, e para que eles corrijam a sua trajetória de engano. Mas aqueles que estão sofrendo, Pai, eu quero pedir, Deus, dá um basta, Senhor Deus, e não deixa barato aos ímpios que acham que o Senhor não está vendo. Eu quero abençoar a Igreja Batista de Bom Retiro. Eu quero abençoar todos vocês que nos assistem pela internet. Eu quero abençoar todo o povo de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Domingo tem mais, amanhã tem mais, na quinta-feira, teológica às 10 da manhã. Teremos mais na sexta-feira, o culto das famílias. Nosso ministério chama-se Família da Fé e BBR. Teremos mais no sábado com a pastora Fabíola. E domingo de manhã, às 10 e às 19 horas, online aqui com a gente, amém? Pega essa mensagem, dá um like, multiplica, era importante você fazer isso. Multiplica essa mensagem para que ela chegue no coração de tanta gente, tantas pessoas que seja possível, amém? Levanta a tua mão, Deus te abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida, em nome de Jesus, amém. Tem mais um aviso. Pedido de oração, você pode fazer aqui embaixo, pelo YouTube mesmo, que o time de intercessores vai orar por você. Amém? Fica com Deus. Tchau. Até a próxima.